Amigos, o que acontece quando a gente junta um game excepcional com um controle melhor ainda? Pra quem gosta de videogame e já passou dos 30, é praticamente impossível não ter ouvido falar de Ninja Gaiden, que é uma franquia de games que nasceu no final dos anos 80 e continua dando sinais de vida até hoje. Ninja Gaiden Ragebound é o mais novo integrante dessa franquia e, meus amigos, esse game tá excepcionalmente bom e tá tão bom que, para ficar ainda melhor, só sendo jogado com um controle top das galáxias, o escolhido da vez foi o G7 Pro da GameSir. Esse controle é um absurdo de precisão, cheio de recursos, e eu pelo menos ainda não tinha visto um controle marcando média de 0% de erros no teste de circularidade dos analógicos, mas o G7 Pro conseguiu. E precisão é uma skill muito bem-vinda, especialmente em se tratando de um game de ação e plataforma como Ninja Gaiden, onde cada segundo e cada pixel pode ser a diferença entre progresso ou caixão. É sempre muito bom ter controles precisos na hora de lutar contra ninjas e demônios que querem dominar o mundo. O G7 Pro é o flagship da GameSir, o controle mais top que ela tem no mercado nesse momento. E o valor, pelo que o controle oferece, está muito interessante, mesmo considerando o romance que é a tributação brasileira na questão da importação. Mas vamos por partes, porque Ninja Gaiden chegou em 88 com duas versões. Uma versão pro arcade, que eu não acho grande coisa, e uma outra versão pro Nintendinho, que é um clássico sensacional. Um game que ficou marcado pela dificuldade, jogabilidade diferenciada e pela música e cutscenes no Nintendinho. E foi um dos primeiros jogos que investiram pesado em narrativa, com várias animações entre as fases. E quando a gente leva em consideração as limitações do Nintendinho naquela época, o resultado foi excepcional. Então eu fico muito feliz em te contar que Ninja Gaiden Ragebound, lançado no finalzinho de julho de 2025, mantém e melhora praticamente tudo que o Ninja Gaiden original de 88 estabeleceu. Na questão narrativa, o Ragebound conta uma história paralela aos eventos do primeiro game, quando Ryu Hayabusa parte para suas aventuras na América, desenrolando os eventos do primeiro Ninja Gaiden. Já Ragebound conta a história do que acontece na Vila Hayabusa após a partida do Ryu e nos apresenta o Kenji, que ainda é um estagiário em treinamento para ser um ninja algum dia. E durante as suas aventuras, o Kenji conhece a Komori, que faz parte do clã da Aranha Negra, e juntos lutarão contra a ameaça capirotiana. E é justamente aí que o G7 tem a grande chance de mostrar o seu valor, porque o Ninja Gaiden Ragebound foi lançado para PC, para Xbox, PlayStation e Switch, e o G7 Pro funciona em PC, em Xbox e Android. E esse é um dos controles oficialmente licenciados para funcionar no Xbox, que é justamente a versão do Ninja Gaiden Ragebound que eu tô jogando. Certas características do G7 Pro complementam maravilhosamente bem a gameplay do Ragebound, como por exemplo os analógicos com tecnologia TMR, que é bastante superior ao conhecido RAW Effect, e é justamente essa tecnologia que faz o G7 Pro alcançar a média de 0% de erro na taxa de circularidade, é precisão pura. Mas talvez você prefira jogar games de plataforma usando o D-Pad, e nesse caso você também estará muito bem servido com o G7 Pro, porque ele oferece 3 variações de D-Pad, sendo circular, circular com cruz e uma versão apenas com a cruz, que é a minha favorita. Além disso, a precisão de movimentos do D-Pad também é garantida por conta do uso de micro switches ao invés de membranas, então tanto no analógico quanto no D-Pad, o G7 Pro oferece uma precisão absurda. A pegada dele é ultra confortável, com acabamento emborrachado e tem um design bastante diferenciado com uma frente destacável. O meu é na cor branca, mas também tem um modelo na cor preta. O design do controle é muito bonito por fora e também é por dentro, que dá até uma vontade de usar o controle sem a frente destacável. Só que por mais bonito que seja o design do G7 Pro, ele não supera a beleza dos gráficos de Ninja Gaiden Ragebound. Meu Deus do céu, que game bonito! Pixel art e animações primorosas, trabalho espetacular da The Game Kitchen, que não por acaso também é criadora de um outro game em pixel art com gráficos magníficos que talvez você conheça, o Blasphemous, outro jogaço. O nível de atenção aos detalhes que esse pequeno game independente coloca nos gráficos é para deixar muito jogo AAA de alto orçamento passando vergonha de tão bom que tá. Mas e aí, como é que a gente joga esse Ninja Gaiden? Como game de 88, esse é um game 2D de ação e plataforma. Em termos de movimentação, ele mistura correria com verticalidade, muitos saltos e escaladas de paredes e tetos. Eu não diria que pro meu gosto esse chega a ser um game não linear, mas existem vários caminhos alternativos durante as fases, onde encontraremos bônus e segredos para ajudar na nossa jornada.
O game permite que a gente volte nas fases e eu recomendo explorar com calma, porque os tesouros encontrados podem ser trocados por amuletos e outros acessórios para turbinar as skills dos nossos personagens. Os personagens têm algumas diferenças fundamentais. Por exemplo, o Kenji é um cara do combate corpo a corpo que usa bastante a espada. Já a Komori, ela usa o kunai, que é aquela faquinha que é arremessada a longa distância. Mas em termos de comandos, a curva de aprendizado é relativamente simples. O ninja pode ser controlado pelo analógico ou pelo D-pad, o X ataca, o A salta e o botão direito de ombro é o responsável pelas esquivas, que também pode ser combinada com o X para poder atacar e esquivar ao mesmo tempo. Tem duas mecânicas de jogo importantes para dominar. A primeira é o salto guilhotina, que além de causar danos nos inimigos, também impulsiona um salto um pouco mais alto, que fará com que a gente alcance aqueles lugares que de outra forma seriam inalcançáveis. E a outra skill é um ataque super poderoso, que pode ser obtido derrotando alguns inimigos especiais ou sacrificando parte da nossa vida. E vale lembrar que no Xbox o G7 Pro funciona apenas com fio, que é uma regra imposta pela Microsoft para controles terceirizados. Já para PC e Android, a conexão pode ser sem fio, via Bluetooth ou dongle 2.4G. O Ninja Gaiden usa relativamente poucos botões, mas o G7 Pro tem uma vasta quantidade deles, além de todos os botões tradicionais. Ele também tem o L4 e o L5, o R4 e o R5, tem o Select e o Start, o botão central do Xbox e mais um botão que a GameSir usa para funções especiais. Os gatilhos também têm Hall Effect e também tem limitadores físicos que alternam entre a variação de sensibilidade ou um clique direto para jogar FPS, por exemplo. Também existe a opção de travar os botões extras que ficam na parte de baixo do controle para poder evitar aqueles cliques não desejados no meio da gameplay. Ele também vem com uma dock de carregamento e a bateria dele é de 1200 mAh. Para quem quer um controle de Xbox que não use pilhas, o G7 Pro é uma ótima pedida, e faltou citar que o controle também acompanha um mês de Game Pass Ultimate no pacote na faixa. Também é possível parear um headset Bluetooth ou com fio direto nele, e também tem um botão de mutar o microfone para facilitar a nossa vida. Em termos de customização, a GameSir também oferece o aplicativo, o GameSir Nexus, que dentro dele tem todas as opções para você poder customizar o seu controle do jeitinho que você quiser, ligar e desligar opções, mapear botões e etc. É um aplicativo bastante completo, de graça e disponível para você baixar na loja da Microsoft. Em termos de dificuldade, a dificuldade não é exagerada, é um jogo bastante acessível, ele tem desafio, mas ao mesmo tempo também tem muitos save points, não é um game particularmente punitivo que te faz perder uma tonelada de progresso a cada morte. O jogador que tiver um nível de habilidade apenas razoável e bastante persistência vai poder ir bem longe no jogo. É muito gostoso de jogar, é um espetáculo visual, imperdível para quem gosta da franquia Ninja Gaiden ou de game de plataforma e ação com visual pixel art de primeira linha. Tem bastante variedade de inimigos, de fases, de cenários e segredos suficientes para fazer a gente voltar e querer rejogar as fases já vencidas. Esse é um game daqueles que não enjoam facilmente e que motivam o jogador a querer voltar para completar e encontrar todos os segredos. Eu vou deixar o link tanto para o GameSir G7 Pro quanto para o Ninja Gaiden Ragebound no comentário fixado, e tenho certeza que você vai gostar muito de ambos.